Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha a mim. Eu te darei sem fim paz. Minha alegria reinará. Vá, Cristo, terás a paz, descanso e luz, força e graça. Ele é o Salvador, Ele é o... Agora precisamos considerar o poder que a tentação tem de obscurecer a nossa mente. A bebida afeta o entendimento do homem, como está em Oséias 4:11. A tentação afeta o entendimento da mesma maneira. O Deus deste mundo cega as mentes daqueles que não creem no Evangelho para que não vejam a glória de Cristo, como está em 2 Coríntios 4:4. De um modo muito semelhante, cada tentação tira a clareza do entendimento e do juízo. A tentação exerce seu poder de muitas maneiras, entretanto, consideraremos apenas três dessas maneiras, aquelas que são as mais comuns. A tentação pode dominar a imaginação e os pensamentos de tal maneira que a pessoa não pode pensar em outra coisa. Se uma pessoa é tentada, existem várias considerações que lhe poderiam trazer alívio. Porém, a tentação é tão forte que domina sua mente e sua imaginação. Ela é incapaz de se concentrar nas coisas que a libertaria. É como uma pessoa dominada por um problema. Há muitas maneiras de elaborar uma solução para o problema, mas ela está tão preocupada com o problema que está cega para as possíveis soluções. B. A tentação pode usar os desejos e as emoções de um homem para turvar sua mente, impedindo-o de pensar claramente. Sempre que uma pessoa permite que seus desejos e suas emoções controlem o seu entendimento, ela deixará de pensar com clareza. Muitas vezes, a tentação cativará de tal maneira seus desejos e suas emoções que ela não mais será capaz de controlar sua razão. Antes de um homem entrar numa tentação em particular, é possível perceber que certo curso de ação está errado. No entanto, quando a tentação chega e atua nos seus desejos e nas suas emoções, ele já não mais pensa claramente. Logo estará pensando em maneiras de justificar ou desculpar suas ações pecaminosas. C. A tentação inflamará os desejos maus do coração de um homem de tal maneira que eles controlarão a sua mente. Desejos pecaminosos são como fogo. A tentação é o combustível que o incendiará de modo que fuja ao seu controle. A razão humana, frequentemente, o persuadirá a refrear os seus desejos pecaminosos, lembrando-os das consequências do que ele quer fazer. Se o fogo da tentação agir nos seus desejos pecaminosos, a razão não mais terá capacidade de se precaver contra eles. Ninguém conhece a violência e o poder do desejo pecaminoso até que esse desejo se defronte com uma tentação adequada para ele. Até mesmo os melhores homens ficarão surpresos e assombrados com o poder de um desejo pecaminoso quando se depara com uma tentação adequada. Pense tão somente como o medo de Pedro o levou tão depressa a negar o seu Senhor. Você ousaria se considerar mais forte que ele quando enfrenta um inimigo tão poderoso? Em terceiro lugar, temos o poder da tentação comunitária. No Apocalipse 3:10, o Senhor fala da tentação, hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra.
Esta hora da provação veio para testar os cristãos descuidados naqueles dias. Satanás veio como um leão rugindo para persegui-los e como um anjo de luz procurando desviá-los através do falso ensino. Precisamos pensar em 3 aspectos desse tipo de tentação. Esse tipo de tentação é um julgamento vindo de Deus, e Deus tem 2 propósitos através dele. Um é a punição do mundo que tem desprezado o seu evangelho. O outro é o julgamento daqueles que falsamente professam ser cristãos. Isso significa que a aprovação tem um poder especial de modo que executará o propósito divino. A Bíblia fala de pessoas que não acolheram o amor da verdade para serem salvas. Pessoas que não creram na verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Para puni-las, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, como está em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Deus não mudou. Na sua santa soberania, Ele ainda manda tais provações, e elas nunca são em vão. Deus lhes dá poderes de modo que elas alcancem e produzam o que Ele deseja. Esse tipo de provação envolve a tentação para seguir o exemplo de outros cristãos professos que têm a reputação de serem piedosos. Em tempos de crescente impiedade, o padrão de piedade do povo de Deus decairá. Este declínio começará com alguns cristãos que se tornarão relaxados, mundanos, sendo negligentes com seus deveres cristãos. Esses cristãos questionarão os velhos caminhos e se sentirão à vontade para seguir seus desejos pecaminosos. Inicialmente, outros cristãos os condenarão e talvez até mesmo os repreendam. Depois de algum tempo, porém, maior número de cristãos se acomodará ao exemplo destes poucos cristãos, a este outro padrão, acabando achando aquilo a normalidade. Não vai demorar muito para que seja difícil encontrar alguém que seja realmente piedoso. Este princípio, o de que um pouco de fermento leveda a massa toda, como está em 1 Coríntios 5:6 e Gálatas 5:9, precisa ser levado a sério. Com apenas uns poucos cristãos influentes, prosseguindo em seu declínio espiritual e justificando-se diante dos outros, logo uma multidão seguirá o exemplo deles. É mais fácil seguir a multidão para praticar o mal do que se colocar firme do lado daquilo que é certo, ficando sozinho ou em pouco número. O mesmo princípio se evidencia na questão do ensino falso. Do que se precisa para mudar toda a posição doutrinária de uma igreja? Tudo o que se necessita é de alguns cristãos influentes que continuem promovendo e justificando ensinos falsos. Não vai demorar muito para que uma multidão os siga. Quão poucos são os cristãos que percebem a força da tentação para seguirmos o exemplo dos outros. Em cada geração, os cristãos precisam aprender a colocar sua confiança na palavra de Deus e não nos homens piedosos. Se formos humildes, acharemos necessário considerar seriamente a opinião e as práticas daqueles que têm reputação de serem piedosos. Contudo, não é necessário seguirmos o seu exemplo se suas opiniões e práticas são contrárias à palavra de Deus. Este tipo de tentação geralmente inclui fortes razões para acompanharmos uma multidão em direção ao mal. No ponto anterior, observamos que há uma forte tentação para que sigamos o exemplo de pessoas que têm uma boa reputação. Além disso, esses líderes que nos induzem ao mal oferecem as melhores razões para justificar suas opiniões ou o exemplo que dão. Você estaria pronto a pensar por você mesmo? Ou você permite que outras pessoas pensem por você? Se for assim, você será facilmente enganado pelas falsas conclusões de outras pessoas, sem a palavra de Deus. O Novo Testamento, por exemplo, nos dá indubitavelmente ensinos claros sobre a liberdade que os cristãos têm em Cristo. Infelizmente, não é difícil alguns perverterem esse ensino. Lenta e deliberadamente as salvaguardas da santa lei de Deus são removidas e a liberdade cristã se transforma em licença para pecar. Se os cristãos percebem logo no início do ensino para onde a falsa interpretação os estaria levando, provavelmente eles se voltariam dela horrorizados.
pode bem ser que muitos desses ensinadores, eles mesmos, não saibam para onde seus ensinamentos os estão conduzindo. A princípio, o desvio da verdade parece ser pequeno e insignificante. Sem se aperceberem, tais ensinadores e seus seguidores se afastam mais e mais da verdade, até que se constate que mudaram a verdade de Deus em mentira, como está em Romanos 1:25. Há, por exemplo, hoje, um número crescente de cristãos professos que se inclinaram na direção de amenizar e anular a condenação bíblica das práticas homossexuais. Esta é uma ilustração bem atual deste princípio. Agora, queremos olhar para o poder da tentação pessoal. Já consideramos, em parte, o poder da tentação no que tange o seu efeito sobre o indivíduo, sob o título de o poder que a tentação tem de obscurecer a nossa mente. Queremos agora simplesmente acrescentar mais 2 pontos. Em primeiro lugar, por que é que a hora da provação é tão forte? Há 2 poderes em ação quando somos tentados. Um é o poder da tentação que está por fora de nós. O outro é o desejo pecaminoso do coração. Na hora da provação, estes 2 poderes se encontram e cada um deles fortalece o outro. Por causa da tentação, nossos desejos pecaminosos são fortalecidos. Devido a eles serem assim fortalecidos, o poder da tentação para nos levar a cair fica ainda mais forte. Há algumas pessoas, inclusive alguns cristãos, que outros nunca teriam pensado em cometer certos atos pecaminosos. Estão agora cometendo-os com pouco sentimento de vergonha ou remorso. Como é que isso veio acontecer? Podemos ilustrar o processo com um exemplo bem simples. A ruptura de um matrimônio cristão pelo adultério. Quando essas pessoas se casaram, esperavam genuinamente permanecer fiéis. Mas por toda parte vemos adultérios, até mesmo entre cristãos. Como é que isso acontece? A resposta se encontra neste princípio do poder da tentação estar fortalecendo o desejo pecaminoso pelo adultério. Assim como o desejo pecaminoso é fortalecido, assim também o poder da tentação cresce, até que o poder combinado dos 2 persuade a pessoa a cometer o pecado do adultério. Este não é um evento que ocorre subitamente. Houve um processo que ocorreu, um processo que persistiu durante muitos anos antes que o pecado de fato fosse praticado. Muitas vezes o processo se dá da seguinte maneira: depois de alguns anos de vida matrimonial, um dos cônjuges experimenta a tentação para ser infiel. Esta primeira tentação encontra guarida porque apela para os desejos pecaminosos que já existem no coração. A primeira tentação encontra certa resposta, mas a alma a resiste parcialmente. Pode ser que até mesmo se sinta chocada por estar considerando tal coisa. A tentação é resistida. Muito embora a tentação tenha sido resistida, ela chegou a entrar na alma e começou sua obra de fortalecer o desejo pecaminoso daquele pecado. A tentação alimenta esse desejo de diversas maneiras. Sendo assim, o desejo cresce. Disso resulta que a própria tentação cresce na sua força. Depois de certo tempo, o desejo pecaminoso tem se tornado tão forte que só necessita de uma tentação que lhe propicie uma ocasião adequada a fim de que o pecado seja cometido. Só existe uma maneira de nós lidarmos de modo satisfatório com a questão da resistência à tentação. É irmos diretamente contra os desejos pecaminosos aos quais a tentação apela, procurando fortalecê-los. Tão logo tomemos consciência de um desejo pecaminoso, quer seja a ambição, o orgulho, o mundanismo, a impureza ou qualquer outra coisa, é mister que busquemos mortificar esse desejo. A escolha é essa: ou mortificamos os desejos pecaminosos ou nossa alma morrerá. Em segundo lugar, precisamos também considerar que a obra da tentação afeta toda a alma e não apenas os desejos pecaminosos aos quais ela apela. Podemos ilustrar isso voltando ao nosso exemplo anterior. Quando a primeira tentação, a infidelidade, vem a um cristão, sua razão lhe diz que essa tentação precisa ser resistida. Uma vez, porém, tendo a tentação entrado na sua alma, ela agirá na razão também.
A razão deveria ser governada pela consciência e se opor à tentação. Contudo, acontece que ela se torna governada pelo desejo e favorece a tentação. Na medida em que o desejo pecaminoso fica mais forte, ele irá, de um jeito ou de outro, apoderar-se de toda a alma. Notamos mais uma vez que há um processo se desenvolvendo. No início, dirigida pela voz da consciência, a razão se opõe à tentação. Tendo a tentação entrado na alma, constatamos que progressivamente a razão vai agindo a favor da tentação. Dentro de pouco tempo, a razão, que previamente não podia contemplar esse pecado, começa lentamente a pensar no prazer que o pecado trará. Passo a passo, a razão é induzida para afugentar o temor e o medo do pecado. Finalmente, ela estará incentivando e justificando o próprio pecado que antes não podia sequer contemplar. É realmente amedrontador considerar o poder da tentação em perverter o uso da razão com vistas aos seus fins iníquos. Então aprenda da sua própria experiência. Deveríamos sempre aprender da nossa própria experiência, assim como da dos outros. O que é que sua própria experiência de tentação no passado lhe ensina? Acaso não lhe ensina que a tentação maculou sua consciência, perturbou ou roubou sua paz, enfraqueceu na sua obediência e escondeu o sorriso de Deus de você? Pode ser que a tentação tenha falhado e não tenha conseguido persuadir a dar vazão ao seu desejo pecaminoso. Até mesmo quando isso ocorre, não seria verdade que ela deixou gravada na sua alma a sua sujeira e lhe causou grande tormento? Todos admitimos que raramente, se é que alguma vez isso se dá, saímos da tentação sem alguma perda espiritual. Se essa é a sua experiência, então como poderia você voluntariamente se deixar enredar pela tentação? Se você está gozando de liberdade da tentação, cuide-se muito para evitar que entre na tentação outra vez, caso alguma coisa pior lhe suceda. O alvo de Satanás ao tentar o homem é sempre o mesmo. Em cada tentação, o alvo principal é sempre o mesmo. É sempre desonrar a Deus e arruinar nossas almas. Acaso você trata levianamente a tentação ou brinca com ela quando sabe o que ele pretende obter? Crê realmente que a tentação quer alcançar tanto você como Deus? Se for assim, então a gratidão a Deus exige que você use os meios que Deus colocou à sua disposição para frustrar o alvo de Satanás quando ele o tenta. Já demos muitas razões aqui pelas quais os cristãos devem sinceramente evitar a tentação. Deve ficar claro para todos que este é o nosso dever como cristãos. Há pessoas, porém, que ainda levantam objeções que podem minar nossa resolução. Primeira objeção: na Epístola de Tiago somos ordenados: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por que então devemos nos esforçar para evitar a tentação? Resposta: Tiago não está sugerindo que nos regozijemos na própria tentação na qual possamos entrar. Nem está ele propondo que haja alguma coisa errada em nos esforçarmos sinceramente para evitar a tentação. O que ele está dizendo é o seguinte: na providência de Deus, temos às vezes que enfrentar a tentação. Nessas ocasiões, devemos nos regozijar não na tentação em si mesma, e sim no propósito de Deus em nos conduzir à tentação, como está em Tiago 1, 3 e 4. B. Como já observamos no princípio, a Bíblia usa a palavra tentação em dois sentidos. O próprio Tiago a utiliza em dois sentidos diferentes. Veja Tiago 1:2 e 1:13. Por isso os tradutores às vezes traduzem a mesma palavra por provação e tentação, para tentar mostrar essa diferença. No primeiro sentido, é Deus que está usando a tentação ou provação e sua intenção é um propósito bom. No segundo sentido, ela tem a ideia de tentar persuadir a pecar. Só o diabo tenta dessa maneira. Ninguém pode se regozijar por estar sendo tentado pelo diabo para pecar, porque o propósito dessa tentação é totalmente mau. Deus intenta o nosso bem quando nos prova. Isso pode dar ao diabo uma oportunidade para nos tentar, a fim de que pequemos.
devemos nos regozijar na provação, mas procurar evitar qualquer tentação para pecar que advenha dela. A segunda objeção: Jesus Cristo, Ele mesmo foi tentado. Como pode então ser mal para nós partilharmos de uma experiência semelhante? Acrescente-se a isso que a passagem em Hebreus 2, 17 e 18 sugere que essa experiência lhe trouxe proveito, capacitando-o a ser um sacerdote misericordioso. Resposta: é verdade que Jesus Cristo foi tentado, mas é igualmente verdade que ele não seguiu propositadamente o caminho da tentação. Agir dessa maneira, disse ele, seria tentar o Senhor teu Deus. Mateus 4,7. Ele foi tentado, porém nunca pecou. Ele não conheceu o pecado. Ele nunca pecou. Quando o príncipe deste mundo veio a Cristo, ele nada teve nele, como está em João 14,30. É muito diferente conosco. Ele tem algo em nós, um aliado em nossos desejos pecaminosos. Nós nunca saímos da tentação puros e sem mácula, como aconteceu com Cristo. É impossível para nós escaparmos da tentação completamente. Todavia, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que sejamos apanhados na armadilha e fiquemos maculados. A terceira objeção: Deus nos deu promessa de que nos guardará na tentação. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 13 e 2 Pedro 2, 9. Sendo assim, por que devemos nos esforçar para nos guardarmos de entrar na tentação? Resposta: Deus nos deu preciosas promessas. Elas visam nos encorajar na nossa luta contra a tentação. Aproveitarmos dessas promessas como uma desculpa para não lutar contra a tentação é abusarmos das promessas de Deus. Observemos a promessa em 1 Coríntios 10, 13. Ela se segue ao mandamento explícito: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então se entrarmos deliberadamente em tentação, ou se negligenciando o nosso dever, entrarmos na tentação, a promessa já não se aplica a nós. A promessa é feita para aqueles que entram na tentação a despeito de todos os seus esforços para evitá-la. Não é uma promessa indiscriminada que se aplique a nós se voluntariamente entrarmos na tentação. Numa das tentações diabólicas pela qual passou o nosso Senhor Jesus, o diabo tentou induzi-lo a pecar, torcendo as Escrituras e deixando de fora a frase "em todos os teus caminhos", no Salmo 91, 11. Essa frase é importante. Jesus não foi enganado, pois ele sabia que a promessa da libertação é para aqueles que estão nos caminhos de Deus. Ele também sabia que dar ouvidos ao diabo não era um dos caminhos de Deus. Se nós caminharmos propositadamente em direção à tentação, estaremos deixando os caminhos de Deus. As promessas de Deus são para aqueles que estão nos seus caminhos e não para aqueles que os abandonam. E B, um filho de Deus sabe que a graça de Deus é suficiente para guardá-lo de afastar-se de Deus. Ele sabe que nunca perecerá, como está em João 10, 28. Esse conhecimento não o encoraja a ser negligente em qualquer tentação. Um cristão tremerá diante da possibilidade de desonrar a Deus e escandalizar o Evangelho. Tremerá diante das trevas espirituais que encherão sua alma se ele cair no pecado. Por outro lado, aquele que evita a tentação simplesmente por causa do seu medo de ir para o inferno, corre maior perigo de ir para lá do que pode perceber. E C, entrar na tentação só porque você crê que ela não pode levá-lo ao inferno é o mesmo que permanecermos no pecado para que seja a graça mais abundante, como diz Romanos 6, 1 e 2. Imagine o proprietário de um navio que tenha comprado por um alto preço uma carga de mercadorias preciosas. Ele seria um tolo se voluntariamente destruísse o seu navio, permitindo que ele se abatesse contra as rochas, simplesmente por acreditar que poderia chegar até a praia usando uma prancha, ou seja, que ele não morreria. Como cristão, temos maiores bênçãos do que mercadorias caras e preciosas. Temos confortos, paz e gozo. Podemos glorificar a Deus e honrar o Evangelho e ter comunhão bendita com Ele. Seria uma loucura maior arriscarmos perder tudo isso simplesmente por crermos que ao final
estaremos seguros e não no inferno. Quem pensa assim provavelmente nunca foi regenerado. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim, oh, venha a mim. Eu te darei sem fim paz. Minha alegria reinará. Vá Cristo, terás a paz, descanso e luz, força e graça. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, o Santo Deus, Jesus.